Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Nesta quinta-feira, dia 15 de outubro, nós temos a alegria de celebrar a memória de Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa d'Ávila. Esta grande santa da nossa igreja, doutora da nossa igreja, que muito contribuiu para a mística, para a oração dentro da nossa igreja, seja através dos seus ensinamentos, seja através da reforma que ela promoveu nos Carmelos. Ela verdadeiramente tem muito ainda a nos ensinar. E hoje também nós somos convidados a meditar as palavras constantes do Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Acompanhamos, portanto, a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, no dia de hoje, Jesus continua fazendo advertência aos mestres da lei e aos fariseus, dizendo que eles aprovaram as obras dos antepassados, aprovaram a morte dos profetas, dizendo que eles têm parcela de culpa nesta situação, dizendo mais ainda que como pessoas que conhecem da palavra de Deus, que têm acesso à ciência do alto, eles não quiseram adentrar a esta realidade e impediram as pessoas que queriam se aproximar da realidade da palavra de Deus, desta ciência divina, e fazendo isso também tem culpa. Jesus, como nós sabemos, diz muitas verdades e está dizendo justamente esta verdade àqueles homens que todos esperavam que fossem homens tementes ao Senhor, que buscassem antes de qualquer coisa não desagradar a Deus. Mas não era muito isto que estava acontecendo. E Jesus então diz estas coisas a eles. E o que é incrível é que a consequência da fala de Cristo, ao invés de gerar uma conversão no coração daqueles homens, Senhor, o que podemos fazer para mudar isso? Gera ao contrário, uma perseguição. Começam a tratar mal a Cristo, começam a persegui-lo, tentar fazer com que ele entre em contradição, tentar fazer com que ele fale algo que possa ensejar uma prisão para Cristo.
Como é difícil a gente observar, às vezes no nosso dia a dia, às vezes dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, pessoas que eram tementes ao Senhor, pessoas que pregavam a palavra de Deus, pessoas que eram, por assim dizer, servas da palavra do Senhor. E de um momento para outro, de uma hora para outro, convertem-se em perseguidoras do Senhor. Homens e mulheres que, ao invés de serem servos da palavra, são agora aqueles que perseguem Cristo, que perseguem a igreja do Senhor, que perseguem todos aqueles que buscam viver os mandamentos do Senhor. Como é difícil! E daí nós podemos nos perguntar: o que acontece? O que leva uma pessoa a ter uma mudança tão radical? Ora, meu irmão, minha irmã, uma coisa é necessária para que a gente a cada dia mais faça com que a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo se amolde à vontade do Senhor. É o temor de Deus. O temor de Deus, este desejo, esta vontade de não querer desapontar, de não querer desobedecer o Senhor. Nós somos convidados a vivê-lo. Nós somos convidados a buscar cada vez mais aumentá-lo. No dia de hoje que nós celebramos Santa Teresa de Jesus, eu trago um trecho deste livro, desta santa, Caminho de Perfeição, que fala justamente sobre o temor de Deus. Diz bem assim: Deus nos livre de pecado plenamente deliberado, por pequeno que seja. Ou seja, daquele pecado que nós sabemos que é errado e mesmo assim nós queremos fazê-lo. Daquela situação que nós sabemos que não devemos, mas nós insistimos em fazer. Parece-me a mim que é pecado premeditado. Olha só, se planeja, se deseja em primeiro lugar, se planeja e vai e se executa. É como se alguém dissesse, continua Santa Teresa: Senhor, ainda que vos magoe, farei este ato. Bem convencida estou que o vedes e o não quereis, mas antes quero seguir meu capricho e apetite do que vossa vontade. Santa Teresa está dizendo para nós justamente deste pecado que acontece ou porque o temor de Deus diminuiu em nós, ou porque já não existe. Como destes homens que começaram a perseguir Jesus Cristo, que queriam pegá-lo em alguma situação, não estavam preocupados se Cristo era o Filho de Deus, não estavam preocupados se ele era um grande profeta, simplesmente queriam acabar com ele, porque ele, de alguma maneira, como nós ouvimos no Evangelho de ontem, de alguma maneira, para o pensamento daqueles homens, estava insultando-os. E daí, o que se faz com alguém que se coloca em nosso caminho, no nosso caminho, se coloca como um empecilho, assim aqueles homens pensavam do Senhor, se extermina, se coloca de lado, se tira da jogada. Quando se perde o temor a Deus, nós somos capazes de perseguir o Senhor. E Santa Teresa continua: é necessário muito empenho para imprimir profundamente na alma este temor, o que, aliás, depressa se consegue, se deveras há amor. Sabe, meu irmão, minha irmã, para se ter este desejo de não magoar o Senhor presente no nosso coração, é necessário muito amor para com Deus. Quem muito ama o Senhor
não deseja magoá-lo. Quem muito ama o Senhor não deseja persegui-lo. Quem muito ama o Senhor não deseja contrariá-lo. Não é assim. Quem ama Deus quer sempre seguir os seus caminhos. E para que o amor que nós temos por Deus aumente, um só é o caminho da oração. O caminho de se colocar na presença do Senhor. E aqui é bom que a gente comece a aprofundar a nossa oração. Que a gente não simplesmente deixando de fazer a oração vocal com palavras, a gente passe pela oração vocal, mas também comece a ir para a meditação, para a oração silenciosa, na frente de Jesus Eucarístico, na frente de um crucifixo, na frente de uma imagem que nos remeta a esta realidade divina. Nós precisamos aprender a silenciar o nosso coração, silenciar a nossa memória, silenciar os nossos pensamentos na frente do Senhor, para que o nosso coração seja inflamado de amor. É necessário estar na frente de Deus em oração. É necessário ter um momento de intimidade com o Senhor diário, para que no nosso coração o temor não desapareça, mas cresça cada vez mais. Porque quando se teme o Senhor, e temer o Senhor não é ter medo dele, mas pelo contrário, é não querer magoá-lo, é não querer decepcioná-lo. Quando se teme o Senhor, é porque se ama o Senhor. No dia de hoje, dia de adoração, dia em que Jesus está exposto em muitas das nossas igrejas, nas nossas paróquias, nós somos convidados a permanecer numa adoração silenciosa na frente do Senhor, sem falar nada para Ele, sem pensar em nada, simplesmente deixando que Ele esteja em nós, simplesmente deixando que Ele aumente em nós o temor a Deus, simplesmente deixando que Ele aumente em nós o amor por Deus, dizendo a Ele: Senhor, estou aqui na Tua presença, Senhor, estou aqui em silêncio aos Teus pés. Faça essa experiência de estar na presença de Deus e permitir que Ele fale com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.